Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês aí? Mais um tema pesado, polêmico aqui no Pastor Espartano. Hoje nós vamos falar de Jesus contra o sistema religioso, Jesus contra os fariseus, escribas, saduceus, Jesus contra toda a religião, a religiosidade, cheia de regras rígidas, né? Hoje nós vamos falar sobre isso. E, pessoal, eu vou falar nesse tema de Mateus 23. É um tema que muitos pastores não gostam de entrar nas igrejas. É um tema que muita gente não gosta de pregar. Porque é um tema que expõe muitas das verdades do que acontece hoje no sistema religioso em relação ao que acontecia antigamente lá, com a época dos fariseus, né? A gente vê que tem muita semelhança do que acontecia no sistema religioso da época lá com o que está acontecendo hoje nas igrejas atuais. Então, muitos pastores, muitas denominações não gostam de pregar Mateus 23. E hoje nós vamos pregar Mateus 23 na íntegra aqui, os 39 versículos aqui de Mateus 23. E falo com vocês o seguinte, se não der tempo para passar tudo aqui, são 39 versículos, né? Eu quero poder explicar com calma, de forma bem detalhada, cada um. A gente faz esse vídeo aqui, parte 1, parte 2, não tem problema. Se precisar, faz parte 3. Né? A gente vai pregando aqui até a hora que der aqui. Eu também não quero fazer um vídeo tão cansativo assim, mas tentar colocar o vídeo mais completo possível, né? Pessoal, uma das coisas que eu virei, né? E olha só para vocês verem, o tema é bacana mesmo, ó. Jesus contra o sistema religioso, Mateus 23, os 8 ai de vós. Exatamente, pessoal. Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus repete isso nesse capítulo aqui, Mateus 23, 8 vezes. Então nós vamos pegar essas 8 vezes que ele fala, ai de vós, escribas e fariseus, que tananã, tananã, tananã. Nós vamos pegar cada um aqui, né, dentro desses 39 versículos. Uma das minhas missões, pessoal, quando eu virei pastor, foi justamente isso. Eu quis fazer um curso de teologia para virar pastor evangélico mesmo, mas sem link, sem vício de denominação nenhuma. E é o que eu recomendo para vocês. Querem aprender teologia de fato? Façam uma faculdade de teologia, façam um curso imparcial de teologia numa instituição que vocês acreditam, que vocês acham bacana. Né? Eu fiz um, já estou fazendo outro agora no Instituto Berea, inclusive indico para vocês aqui, né, com o professor e psiquiatra Carlos Guimarães, um cara excelente, um cara que conhece a palavra, né? O cara tem anos aí de pastoreio e de professor também de teologia, né? Então é o que eu indico para vocês aí, façam um curso que não esteja vinculado a nenhuma denominação, porque infelizmente, o curso para virar pastor da Assembleia de Deus, o curso para virar pastor da Presbiteriana, o curso para virar pastor da igreja, enfim, não importa a denominação, Deus é amor, ele já tem vício, ele já tem doutrinação, imposição daquela própria forma, daquele próprio sistema de pensar, né, daquela denominação. Então, faça um curso sem vício, faça um curso de forma imparcial, faça um curso realmente que vá na missão técnica, na missão realmente intelectual de ver a palavra, texto, contexto, hermenêutica, né? E falo para vocês, eu estudando várias formas aí, né? A igreja pentecostal, neopentecostal, aqui o nosso canal é do estilo mais reformador, que vai, né, o Instituto Berea vai atrás da palavra ali, vai querer aprofundar aquela palavra, vai ver texto, contexto, cultura da época, os costumes da época. Isso é muito importante a gente ver também. Bom, vamos começar aqui a missão. Eu já começo falando aqui como polêmica. Pessoal, Jesus teve mais problema com o sistema religioso da época, mais com os fariseus, do que com o próprio diabo. Exatamente. Jesus teve mais problema com os fariseus, saduceus, escribas, com os romanos, porque inclusive foi os fariseus, né, que incitaram, né, que simplesmente motivaram, que tiveram a iniciativa, a proatividade para crucificar Jesus. Foram lá bater em Roma lá, Pilatos lá, não foi Roma propriamente dito, né, Roma praticamente só cumpriu o que o povo queria, mas quem instigou ali a crucificação de Jesus foi o sistema religioso. Então, aí já é mas o sistema religioso, você está contra a religião, você está contra o sistema religioso. Pessoal, o sistema religioso é que crucificou Jesus. Eu estou com Jesus. Se você está com o sistema religioso, a gente tem que ver aí, né? Porque são duas coisas diferentes. Eu estou com Jesus, você está com o sistema religioso, Jesus era contra muita coisa do sistema religioso. Não estou falando que todos os sistemas religiosos, todas as igrejas, denominações são ruins, não. Tem muita gente boa de Deus, tem muita gente bem intencionada, tem muita igreja, né, que ela está com uma teologia correta, que está pregando a cruz, realmente, que está realmente pregando aquilo que Jesus queria passar.
Agora, infelizmente, tem umas que tá igualzinha àquela época dos fariseus e saduceus antigamente, né? E a gente vai ver um monte de hipocrisia nisso aí. Então é isso. Antes fosse o diabo, né? O diabo crucificou Jesus. Pessoal, o diabo, ele na verdade, Jesus com o diabo, ele se deu muito bem. Ele expulsou demônios, ele não teve problema nenhum com o diabo. O pessoal fica, o diabo é inimigo, não sei o que, do homem. Pessoal, o maior inimigo de Jesus foi o sistema religioso e Roma. E ponto final. Não foi o diabo, foi Roma. Foi o sistema religioso. Isso aí tem que ficar bem claro aqui pra gente já começar a quebrar um tabu aqui. A segunda coisa, pessoal, uma das minhas missões, né, inclusive continuando isso aqui, né, o pessoal, eu faço muito serviço, né, eu gosto de falar sobre isso, porque eu acredito que isso é a base e a essência do evangelho, a gente poder fazer a filantropia, a caridade, o amor ao próximo, né, fazer obras, né, a fé sem obras ela é morta, né, e a obra é nada mais do que o Espírito Santo já agindo dentro de você e você praticando aquilo que Jesus ensinou, na atitude, na prática, na ação, né. Então as pessoas já começavam a me chamar de pastor ali, ô pastor, 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 né. E aí eu fui vendo tanta hipocrisia do sistema religioso, não estou falando de uma denominação específica, não, né. Eu vi algumas coisas que eu não concordo na igreja que eu sigo hoje, né, mas apesar que eu acho que ela, teologicamente, ela está à frente de muitas denominações, mas no sistema no geral, né, de vendo todas a Assembleia Presbiteriana, Pentecostal, Neopentecostal, sabe, Testemunho de Jeová, Mormon, Espiritismo, Catolicismo, olhando várias, a gente que estuda teologia, estuda outras religiões, né, a gente vê muita hipocrisia, a gente vê muita coisa que não tem nada a ver com Jesus, pessoal. A gente vê muita regra, muito sistema que parece mais empresarial, de franquia, do que literalmente uma igreja, um movimento voltado para o amor ao próximo, transformação de corações. Esse é o foco, né? Então, com base nisso é que eu comecei meus estudos para estudar a palavra, para realmente poder passar para vocês aqui uma verdade imparcial, sem vício de denominação nenhuma, né? Esse é o foco aqui desse canal, essa é a minha missão de vida. Porque aquele que é bom e fica calado e não abre o olho das ovelhas que estão sofrendo, essas ovelhas estão sendo literalmente tosqueadas aí, né? Tostadas aí, exploradas por pastores, essa pessoa é cúmplice também. Então, não vamos deixar os falsos profetas, não vamos deixar essa teologia errada. Às vezes a pessoa prega a teologia errada porque ela aprendeu desse jeito, a denominação dela que ensinou, mas a pessoa tem um bom coração. Eu também não culpo essas pessoas, não, né? Agora, a gente não pode deixar realmente verdades serem colocadas aí, que são pregadas há anos. Então, eu falo para muitos pastores mesmo. Hoje em dia, o sistema reformador, o sistema hoje com internet, com conhecimento, as pessoas estudando, buscando base, buscando conhecimento, existe 3 caminhos. O caminho do mundão, onde você literalmente você fica decepcionado com a figura do seu pastor lá, que pegou a irmãzinha da outra lá, ou que roubou da igreja, e aí você fala assim, o sistema religioso é tudo corrupto, pastor, bando de safado, bandido, corrupto, ladrão. Eu te entendo, né? Você teve uma decepção com a religião, com o pastor, com o sistema religioso. Existem aquelas pessoas que estão ali dentro do sistema e aceitam o sistema como é que ele é. Existem as pessoas que estão dentro do sistema, não concordam com aquele sistema, mas acham que faz mais bem continuar naquele sistema, mesmo calado, a gente respeita também, né? E existe o caminho do meio, que muitas vezes é formado pelos desigrejados, mas o caminho do meio é da igreja saudável, é da igreja que é um movimento, não é um templo. É do amor, é da caridade, é da transformação, é menos regra e mais transformação e mais metanoia na mente. Então, esse é o foco aqui desse canal, essa é a minha missão de vida. Continuar as obras aqui de Jesus e abrir os olhos dos irmãos daquilo que é teologia, daquilo que a gente vê que está errado. E que a gente tem que dar o grito mesmo, o grito dos bons. Bom, a prioridade de Jesus, pessoal, sempre foi as pessoas. A transformação do coração, a transformação da mente, a mudança de vida, a redenção. Jesus sempre pregou sobre isso, né? Só que hoje, qual que é a prioridade das denominações, das igrejas? É mais gente, é mais dízimo, é mais caixa, é LED, é telão, é banco confortável. Eu acho que tem muita distração, a palavra é distração, tem muitas distrações hoje que fazem as pessoas perder o foco da essência do evangelho. E muita gente está se perdendo, muitos pastores, muitos líderes religiosos estão se perdendo disso. Então, é LED, é telão, é evento da igreja, é não sei o quê, pagamento, é comércio no templo. As pessoas estão se perdendo, pessoal. É curso, é coach com pastor, coach, é teologia da prosperidade. Você vai ficar rico, você só procura a igreja porque vai resolver seu problema de saúde, vai resolver o problema do seu casamento, porque vai resolver seu problema financeiro, porque você vai trocar de carro.
Muita gente procurando igreja nesse sentido. Tá tudo errado, pessoal. Tudo errado a teologia aí. Tudo errado. Jesus veio trazer a cruz. Bota sua cruz nas costas e siga Jesus. Abrace isso e vença o mundo. Ele fala para vencer o mundo. É diferente de vencer no mundo. Vencer no mundo é no sentido material, de riqueza daqui da terra. Vencer o mundo é vencer o mundo de forma espiritual. De ver que se tudo que isso aqui, ó, a traça, a ferrugem, vai tudo comer. A terra vai comer tudo. Então, seu carro, seu casamento, a sua saúde, vai tudo para debaixo da terra. Amanhã, provavelmente, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, provavelmente vai ter alguém dirigindo seu carro, morando na sua casa, talvez até casar com sua esposa. Aqui a gente é visceral na realidade. Então, os pastores hoje têm muito preocupado com LED, com telão, com reformas da igreja, deixar o templo mais bonito, com banheiro, com ar-condicionado. É importante, é bonito, é legal. Mas, se Jesus estivesse aqui hoje fazendo uma mentoria desses pastores, o que Jesus ia falar? Primeiro as pessoas. Então, pessoal, polêmica. Antes um templo todo detonado, com azulejo, com fio exposto, mas as pessoas ali, ó, a irmã tendo dinheiro para comprar o remédio do filho dela, que faz tratamento no CAPS. A outra ali tendo dinheiro, condição ali, ó, não, ó, pega esse dinheiro aqui que ia para, né, pro banco de luxo da igreja, não, vai para a cesta básica ali da família e tal, tá precisando, tá passando, tem nada no armário, tem nada na geladeira, vai para ela. A outra irmãzinha ali, como cortar a conta de água, de luz dela. Tá com 3 contas de água de luz atrasada. Então, primeiro, pessoal, como a igreja primitiva de Paulo falava, ninguém ficava rico, mas ninguém passava necessidade. Então, primeiro, pessoal, o foco da igreja tem que ser as pessoas. Não o pastor ficar arrecadando só para ele. Ah, é para obra. Que obra? Obra da casa do pastor, né? Obra da reforma da casa do pastor, obra da piscina da casa do pastor, né? Do quarto, quinto andar da casa do pastor, né? Que obra que é essa? Vamos ser visceral, vamos ser direto aqui na palavra, né? Então, pessoal, 1000 vezes uma igreja detonada, uma igreja simples, uma igreja pequena, com menos gente, com menos arrecadação, mas que coloca a verdade teológica e não deixa os irmãos ali passarem necessidades. Porque o que adianta esses templos bonitos, templo de Salomão, templo de não sei o quê, aquela igreja mega, sabe, parece um palácio e tal, e a ovelha lá, que financia isso tudo, toda explorada, toda desnutrida, e o pastor lá bonito, cheiroso, com terno de linho, bonitão, né? Aquele terno super caro, um carrão de luxo, chegando no helicóptero, né? De heliporto, andando com segurança. Pessoal, pastor andar com segurança é um absurdo. Pastor andar com segurança. Imagina Jesus andando com segurança. Isso é um absurdo, pessoal. Eu tenho que bater no prato aqui mesmo. Pessoal, Jesus andando com segurança é um absurdo. Entendeu? Pastor tinha que estar ali junto do povo. De ser igual Jesus ali, ó, tá junto com a comunidade ali, ó, ajudando, dialogando, entendeu? Ajudando as pessoas a resolver os problemas dela, não se escondendo das pessoas através com segurança, entendeu? Ah, porque corre risco de vida porque tá fazendo besteira. Corre risco porque tá pedindo avião aí, tá fazendo besteira aí, tá, sabe? Então tem muita coisa que tá errada nesse meio aí. Bom, é isso, o capítulo 23 de Mateus é um dos mais duros aqui do Novo Testamento, né, pessoal? Pegando a palavra aqui para vocês aqui. Né? Pois Jesus praticamente ele expõe como é que a religião pode ser usada para manipular as pessoas, para enganar as pessoas, para explorar as pessoas, né? Para impor regras e dogmas e coação psicológica na vida dessas pessoas, né? E esconde o próprio caráter dessas pessoas. Fazer o que eu falo, mas não fazer o que eu faço, né? E a gente vai falar inclusive desse mandamento tenso aqui, né? Um ai de voz aqui de Jesus sobre isso, né? E em vez de transformar o coração dessas pessoas. Então, vamos para a palavra, né? Porque aqui é tudo na palavra, né? E não vamos perder nosso foco aqui, não. Então, lá, Mateus capítulo 23, versículo 1. Então Jesus falou à multidão e a seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Sim, pessoal, escriba, fariseu, saduceu, dízimo, circuncisão, sacerdote, sacrifício, tudo lei de Moisés, Antigo Testamento. Então faz parte de todo esse sistema. Todo esse Antigo Testamento que muita denominação quer trazer para os dias de hoje, que não faz sentido nenhum depois da lei da graça, depois que Jesus veio, porque o Antigo Testamento era só a sombra. A Bíblia é clara nisso, era só a sombra daquilo que estava por vir. A hermenêutica, a chave de interpretação da Bíblia é Jesus, tanto para frente quanto para trás. O que for diferente daquilo que Jesus pregava não é a palavra de Deus. Eu falo isso para as pessoas.
A Bíblia é a palavra de Deus? Nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala de escravidão, né? A Bíblia fala de massacre. Né? Então, nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente tem que interpretar a Bíblia com a base hermenêutica de Jesus. Jesus é a chave de interpretação da Bíblia, pessoal. Eu sempre falo isso aqui. Né? Então, é isso. Escriba, fariseu, dízimo, sacrifício, sábado, circuncisão. Isso é Antigo Testamento, pessoal. Isso não tem mais nada a ver com os dias de hoje. Não queiram trazer esses rituais, essas regras, esses ritos de antigamente para hoje. Tá errado. Tá errado. Hoje, se você segue Jesus, se você fala em nome de Deus, se você fala em nome de Jesus, não venha trazer a lei judaica para cá. Não venha trazer a lei de Moisés para cá, não. E já fica uma outra crítica aqui, tá? As igrejas. Eu falo porque eu acompanho os cultos da minha igreja, eu vejo vários cultos aí. Tem igreja, pessoal, que se você pegar todos os cultos que ela fez no ano, 365 dias, todos os cultos que ela fez ali, fez 200 cultos por ano ali, 250 cultos naquele ano. Você vai ver que 250, 80% é Antigo Testamento. 80% é Antigo Testamento. Nesse ponto eu dou valor para os católicos. O católico geralmente passa mais a palavra do Novo Testamento. Tudo bem, tem a questão dos santos, da idolatria, mas no mundo gospel também, evangélico, também tem idolatria de cantor, de pastor. Então é hipocrisia violenta, entendeu? Então vamos pregar mais Jesus, pessoal. Claro, o Antigo Testamento é legal, tem as histórias de Davi, que foi bacana, né, Salomão, né, muito legal, muito chique, Moisés e tal, mas, pessoal, o nosso foco tem que ser Jesus. Jesus, ele tem que estar acima da religião, do sistema religioso, da Bíblia, do Antigo Testamento. Jesus é, na hierarquia de espiritualidade, Jesus tem que estar em primeiro lugar, porque é o único caminho, verdade e vida que leva a Deus. Então, ele é o foco número 1, e os crentes perdem esse foco direto. Bom, então é isso. Igrejas, vamos começar a pregar mais o Novo Testamento, por favor. Né? Vamos deixar o Velho Testamento aí 20% só. A gente sabe que tem mais coisa no Antigo Testamento, mas, porém, foi só a sombra. Então vamos focar na essência, naquilo que é principal, né? Minimalismo, focar naquilo que é mais importante, né? Que é a palavra de Jesus. Vamos lá, parte 3, né? Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, Mateus 23, 3, todas as coisas, pois, que vos disserem, que observais e fazeis, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. É aquilo que eu falo. Façam o que os fariseus estão falando para fazer, mas não façam o que eles fazem, porque eles são hipócritas, raça de víboras. Aqui nesse ponto aqui, pessoal, a gente vê como é que a gente traz isso aqui para o dia de hoje. O pastor fala muito bem, o pastor fala da palavra de Deus, prega muito bem, né? Mas na intimidade com Jesus, na intimidade do seu coração, da sua mente, dos seus atos, ele pratica outras coisas perversas, totalmente diferentes daquilo que ele prega. A sua atitude, o seu comportamento, a gente mede Jesus na vida das pessoas pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pelas suas falas. Mas principalmente a atitude e o comportamento vale mais do que você prega. Eu posso pregar bonito aqui, falar bem de Jesus e tal, e ali tem um comportamento ali totalmente, não cumprimentar a irmã ali, o outro me pedir negócio na rua, eu que se lasque. Então a gente vê Jesus no coração das pessoas, é pelo comportamento delas, não é pelo que elas dizem, não. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Isso aqui deve ser o foco da gente. Então é o seguinte, a gente vê aqui, pegando 3 aqui, né? Façam exatamente todas as coisas, pois, que vos disserem que observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem o que não fazem. Então, assim, até aqui na minha cidade, tinha um pastor, pessoal, numa igreja aqui, que ele fala, eu não vou falar o nome da igreja, não vou falar o nome do pastor, mas que ele falava muito bem. Ele, para mim, ele tinha, sinceramente, se não for um dos melhores, era o melhor orador de oratória aqui da minha cidade. Para mim, ele pregava, ele tinha o dom da palavra. Pensa numa pessoa abençoada com o dom da palavra. Deus deu o dom para ele de sabedoria, de palavra. Ele falava tão bem, que eu fui até descobrir depois, que eu achava que ele era médico, de tão bem que ele falava. A forma como ele se expressava, né, com um requinte cultural ali. Eu achava que ele era um médico, psiquiatra, a forma que ele vestia, né? Depois que eu fui descobrir que ele era motorista de caminhão, né? Mas tinha o dom da palavra. Para mim, um melhor, se não um dos melhores, se não o melhor pregador aqui da minha cidade, que minha cidade já teve, para falar a verdade para vocês. Mas é um que estava roubando a igreja, né? Que estava desviando dinheiro,
Então é aquele negócio, pregava muito bem, sabia falar a palavra, mas na hora da atitude, do comportamento, né, infelizmente não. Então, uma outra coisa muito séria, presta atenção agora, para tudo. Uma coisa muito séria agora, que você que está estudando teologia, que você que está estudando a palavra, que você que quer aprofundar na palavra, uma coisa que você tem que prestar muita atenção, pessoal. Jesus vivo cumpriu muita coisa do Antigo Testamento. Jesus veio para cumprir a lei. E naquele momento que Jesus cumpria a lei, ele queria que as pessoas cumprissem a lei, de certa forma, sim. Tanto que ele fala, façam o que eles falam. Jesus queria que as pessoas cumprissem a lei, porque naquele tempo fazia todo sentido, aquela cultura da época. Existia um templo, existiam os levitas. Então aquele tempo era para pagar dízimo, de acordo com Jesus? Aquele tempo era. Hoje não faz sentido, mas naquele tempo era. Jesus estava cumprindo a lei. Então, eu acho que vocês têm que entender a intenção de Jesus, porque tem dois momentos. Porque a pessoa fala, ah, não, mas Jesus falou isso. Não, a intenção nesse sentido era de cumprir a lei que estava, né, a lei que estava em vigor na época. Agora, ele foi, com o passar do tempo, alterando essa lei, e depois que ele morreu, veio o Novo Testamento, a lei da graça, a nova aliança, né? Então, a gente tem que saber essas duas intenções. Ó, aqui Jesus está alterando a lei, que foi o que veio para depois a lei da graça. Aqui Jesus estava cumprindo a antiga lei do Antigo Testamento naquela época. Então, essa linha tênue aí, vocês têm que prestar muita atenção na teologia. Isso é um ponto muito importante, pessoal. Então, naquela época, se Jesus fala para pagar o dízimo, naquela época fazia sentido. Tinha uma tribo, tinha 12 tribos. As pessoas tinham que trazer alimento, porque dízimo não era dinheiro, era alimento. As pessoas tinham que trazer, sim, um alimento, pagar o dízimo naquela época. Naquela época fazia todo sentido. Hoje, com a lei da graça, não faz sentido nenhum. Paulo nem fala sobre dízimo. Onde você fala a palavra dízimo, você procura aí, você nem acha no Novo Testamento. Oferta generosa, espontânea, de coração para os irmãos, que davam muito mais que 10%, e dava com muito mais generosidade, muito mais de coração, muito mais pela obra, pela alegria dos irmãos, que não ficava ninguém necessitado, como eu falei no início do vídeo. Então é isso, a gente vê pastores falando bem, tem oratória, dá a direção para as pessoas, mostra o caminho para as pessoas, né? Mas a sua vida é corrupta. Quantos escândalos a gente vê de pastor aí, pastor que traiu a outra com a irmãzinha aí, pastor que roubava dinheiro, né? Quanto escândalo aí, né? Fuxico gospel aí que eu diga, né? Fuxico gospel aí que eu diga, pastor envolvido com esquema de corrupção, com negócio de banco, sabe? Com lavagem de dinheiro, né? Ganhando salários extra, né? Ganhando para pregar assim, coisa assim absurda. Quando tem gente lá passando fome, lá necessitado, às vezes tirando do próprio remédio e do alimento para dar dízimo para um pastor desse, para esse cara de pau aí, né, roubar, enganar as pessoas, né? Então no nosso canal aqui nós temos uma missão bem clara. Vocês já entenderam aí, né? Bom, é isso. Mas no bastidor, pessoa corrupta, ladrão. Então a hipocrisia religiosa já sendo falada aqui, né? E a gente realmente aqui expõe isso aqui. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com todo o seu dedo querem movê-los. Quer dizer, regras rígidas em cima das pessoas, coação em cima das pessoas, pessoal, fiscalização, pastor que fica fiscalizando a vida dos obreiros ali, dos irmãos das ovelhas. A pessoa que confessa para o pastor, que não faz sentido nenhum também, que se colocar esse negócio de confessar para pastor, muitas denominações têm isso, não, você tem que confessar para o pastor. Você tem que confessar nada para pastor, não, você confessar para Jesus. Você, no seu quarto de oração, com porta trancada, fechada de joelho, você confessa para Jesus, não vem confessar para pastor, não. Você confessa para o pastor, você abre a sua vida para o seu pastor, você se torna vulnerável perante ele, e depois ele usa isso contra você. Depois ele ainda te ataca. Depois, ou então ele te expõe, pior ainda. Uma coisa que você contou para ele no íntimo, ele expõe para a igreja inteira. Ele fala para um irmãozinho ali que faz o telefone sem fio, é um ambiente muito tóxico, esse ambiente evangélico. Aí a gente tem visto aí muitos escândalos, muita corrupção, sabe? Que denuncia, que expõe as pessoas. Pessoal, é grotesco. Então coloca regras rígidas nos irmãos, que é pecado, e é coação, que você não pode pecar, e fica naquela coisa, sabe? Com a vara ali, ó, fiscalizando a vida do irmão ali, de pecado ali. E aqueles que têm a dificuldade de entrar no reino? A pessoa é batizada, é batizada, mas para pregar aqui na igreja tem que fazer isso, tem que trabalhar em todos os ministérios, tem que fazer curso, uma dificuldade, e a pessoa tem um dom, tem um talento, já podia estar lá pregando, já podia estar ajudando, já podia estar mudando vidas. Não, coloca um monte de regra rígida. Não, mas para fazer parte desse ministério tem que ser batizado, tem que ter carteirinha da igreja com número tal, e não sei o quê. Para batizar não pode ser amaziado, tem que ter a certidão de casamento. E começa a colocar um monte de regra rígida no homem, uma fiscalização, e não deixa a pessoa exercer
tá ali contribuindo, a pessoa tá ali de coração aberto, acabou de batizar, tá doido para fazer parte de um monte de ministério, de colaborar, de ajudar, e as regras, não, mas aqui nosso sistema tem que ser assim, igual uma empresa, igual um patrão, chato pra caramba, você tem que bater ponto daqui a pouco, entendeu? Como se você estivesse lá ganhando salário, e você tá lá voluntariamente e você ainda tem que ficar escutando. Cuidado com essas denominações, saiam dessas denominações, entendeu? Porque, claro, a gente tem que obedecer às regras da sociedade, tem coisa que é básica, né? Tem coisa que é básica, né? Senão vira bagunça também. Mas é uma questão de maturidade espiritual também. Não tem que ser coercitivo igual essas empresas aí, não, pelo amor de Deus. Esse tipo de liderança, Nossa Senhora. Olha eu falando de Nossa Senhora aqui. Ave Maria, glória a Deus. É aquelas coisas do, né? Eu fui católico há muito tempo, né? Então a gente vai pegando isso aí também. Então, regra rígida, fiscalização de pecados, dificuldades para entrar no reino, opressão, o devorador vai te pagar, tem que pagar o dízimo, coação, imposição, sabe? Exploração do fiel ali. A irmã tira, igual eu falei, tira o dinheiro ali do remédio ali para pagar o dízimo ali, porque senão vai ficar mal falado na igreja, o pastor vai dedurar para as outras pessoas, né? Não contribui com a obra ali. Então, sabe, a coação, isso aí, ó. Eu esqueci o nome dela agora. Ana Beatriz, não foi Ana Beatriz, não, foi outra aí. Ela expôs aí, ó, mais de 60%, 70% do pessoal que segue a religião evangélica estão doentes psicologicamente por causa dessa coação, por causa desse sistema opressivo religioso. Tá? Então é isso. O irmão confessa lá com o pastor, de coração, quer tirar aquele peso, tá? O pastor, em vez de acolher, de ajudar, de direcionar, não, expõe o irmão para a igreja inteira, fica julgando, entendeu? Fica julgando o irmão, fica coagindo, fica pressionando. Você vai ficar maluco, meu filho, ficar numa igreja dessa. Você vai ficar maluco, entendeu? É tudo aqui, ó, imposição de casamento, casal amaziado na igreja é tratado igual como se a mulher fosse uma prostituta e o homem fosse um galinha, entendeu? Como se fosse um pecado grave. Casal que se ama, tem intenção de casar, mas ainda não casou, tá namorando ali. É tratado como se fosse aquele que desordeiro, que só quer saber, né, de perversidade, né, que só quer saber de devassidão. É tratado da mesma forma. Então, pessoal, muito cuidado. A igreja que deveria ser um lugar de acolhimento, de ajuda ao irmão. Às vezes ela mais destrói seu psicológico, destrói sua vida. E você procura aquele ponto de apoio para te amparar e ela te rebenta mais ainda, ela te julga mais ainda, ela te coloca mais para baixo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Muito cuidado mesmo. Bom, 5. E fazei todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem lagos filactérios e alagam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, ao serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Pessoal, isso aqui nada mais é do que o pecado da vaidade. Esses versículos aqui, ó, os 5, 6 e o 7, é o combo da vaidade. O combo do ego, o combo do orgulho. Vaidade, ego, orgulho. Inclusive, uns até hoje, né, que mistura religião com política, propaganda política. Tem que se mostrar que está fazendo caridade, mostrando boas ações para as pessoas votarem nela lá, né? Falando que é homem de Deus, para as pessoas votarem nela. Tem que fazer isso público para todo mundo ver. Cumprindo e descumprindo o outro. Quer dizer, pecando na vaidade e ainda pecando também, descumprindo o outro mandamento. A mão direita faz, a mão esquerda não deve saber. As caridades, as obras, de preferência, pessoal, em silêncio. É claro, eu já tive aqui no meu canal, eu prefiro que a pessoa esteja fazendo e divulgando do que não está fazendo nada também, só criticando. Tem esse lado também. Mas as obras, se for no sentido de divulgar para tentar arrecadar mais pessoas para poder ajudar, ótimo. Deus sabe a intenção do seu coração. Então o seu galardão, ele vai estar guardado ou não. Dependendo da intenção do seu coração. Se for para aparecer, se for fazer propaganda política, foi igual os escribas e fariseus aqui da época. Se tem que ser em praça pública, que você tem que estar orando para as pessoas verem que você é santo, se a sua intenção é de orgulho, de vaidade, para se mostrar acima dos outros, você pode ter o reconhecimento aqui na Terra, não tem problema não, mas o seu galardão espiritual não está garantido. Agora, se a sua intenção do seu coração for realmente as obras, ajudar o próximo, né? Ajudar alguém sem dever nada, sabe? Ajudar, passar realmente, não cobrar nada, não querer nada em troca daquilo que você está fazendo, das suas obras, é ajudar por ajudar, sem querer nada em troca.
aí sim você vai ter um galardão espiritual. Aí sim você vai estar cultivando e ajuntando tesouros para o céu. E esses são eternos, né? Então é isso. Vaidade, pecado, propaganda política, querem se mostrar santo, mas o coração está impuro, pessoal. Entendeu? Então vai ficar sem galardão, vai ficar sem um galardão espiritual. Vamos pro 8. Vós, porém, não sejam chamados rabi, porque só existe um mestre, a saber, o Cristo, e o resto, todos vós sois irmãos. Pessoal, eu tenho que falar uma coisa séria para vocês aqui. Eu me tornei pastor justamente para poder te falar, com a autoridade de pastor que eu tenho, que a gente não precisa de pastor. A gente não precisa de igreja, a gente não precisa de pastor, a gente não precisa de sacerdote, a gente não precisa de intermediário para levar até a Deus. A gente só precisa de joelho no chão, com a porta do nosso quarto trancada, e Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele que leva a Deus. Se Jesus está dentro do seu coração, está dentro das suas orações, no seu íntimo, isso vai te levar a Deus. Agora, você não precisa de sacerdote, você não precisa de igreja, você não precisa de dizimar, você não precisa de nada disso. Para com essa palhaçada, para com essa dependência do sistema religioso. Você não precisa de nada disso. Você pode, inclusive, não pertencer a denominação nenhuma, igreja nenhuma, e caminhar com Cristo. E ter um coração muito mais puro aí do que, às vezes, gente que está lá dentro. Gente que vai na igreja toda semana. Você vê lá, beata de igreja mesmo, santo mesmo de igreja lá, o cara doente, viciado, fanático, religioso fanático, está lá na igreja todo dia, está em todos os ministérios, fazendo obra, trabalhando igual um escravo, às vezes. E a pessoa, aí tá lá, as coisas da igreja, as coisas da igreja, as coisas da igreja. Aí trata a esposa mal, casamento termina, não dá atenção pro filho. Não pode, a pessoa sai apressada na rua para resolver as coisas da obra, do ministério, da igreja, o irmão ali pedindo esmola ali, a pessoa ignora. Tá errado, pessoal. Aí na hora que for medir, igual eu falei de galardão, na hora que chegar lá no reino dos céus, for conversar com Jesus, for conversar com Deus, com a entidade máxima, sei lá aquilo que você acredita, quando chegar lá, quando morrer, e aí, quais são suas obras, meu irmão? Você ajudou os carentes, a viúva, o pobre, o necessitado, porque essa é a verdadeira religião. Eu vou falar mais disso aqui no final. A verdadeira religião é essa, que ajuda os necessitados, o pobre, o doente, os carentes. Jesus, a gente vê a história de Jesus, estava lá com os pobres, prostitutas, enfermos, expulsando demônio, curando pessoas. O foco de Jesus eram essas pessoas, né? E aí, e você, meu irmão? Quais são suas obras? Ah, eu tinha um cargo na igreja. Eu tinha um cargo na igreja. Eu era um líder no ministério. Eu era dizimista. Ah, tá. Então, beleza. Seu céu tá garantido. Pode ir. Sarcasmo, né, pessoal? É lógico. Mas é questão de raciocínio, né? Pelo amor de Deus. Então, não precisamos de sacerdote, pastor, entendeu? Entra no seu quarto, ora, esteja com Jesus no seu coração, nas suas atitudes, no seu comportamento. Eu falo isso também, eu falo isso aqui nas minhas entrevistas aqui, que eu faço no meu outro canal. O culto, pessoal, ele começa depois do culto. O culto vai lá, é um lugar de congregação dos irmãos que você encontra, que você está alegre, né, conversando com seus irmãos, escutando uma palavra, mas o culto realmente conversa de verdade é quando acaba o culto. É na segunda-feira de manhã, entendeu? Ou então no domingo à noite, depois do culto, é ali que começa. Comportamento com sua esposa, com sua família, com seus filhos, com seu comportamento com seu chefe, com seus empregados, com seus colegas de trabalho. Esse é o verdadeiro culto. Aí que você mostra como é que Jesus está dentro de você, nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu comportamento. Esse é o verdadeiro culto. Bom, vamos lá. 23:9, Mateus 23:9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Mateus 23:10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Pessoal, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O 11 falando aqui, o maior dentre vós será vosso servo. Jesus é o único mestre, a gente não tem que ter outros mestres, a gente não tem que idolatrar pastor, a gente não tem que idolatrar cantor gospel, a gente não tem que idolatrar santo, a gente não tem que idolatrar papa, padre, bispo, sacerdote, figuras do Antigo Testamento que muitos evangélicos idolatram demais. Moisés, Davi, Sansão. Para! Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foca realmente naquilo que leva a Deus. E agora presta atenção, esse aqui é o mais importante aqui, desse culto aqui, tudo que eu vou falar aqui, eu quero que você parasse tudo aí e prestasse atenção nesse versículo aqui. Para mim, o versículo mais importante disso aqui, eu vou repetir isso aqui no final, mas presta atenção. Mateus 23:11.
O maior dentre vós será vosso servo. O maior dentre vós será vosso servo. Pessoal, caridade. O mandamento principal da Bíblia qual que é? Amar o próximo como ama a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ama a si mesmo. Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o mais poderoso no reino dos céus? O reino de Jesus. Aquele que mais serve. Então, quando Jesus lava o pé dos apóstolos, é isso que ele queria mostrar. Essa humildade, o servir. O rei, o reino dos céus, é o que mais serve, é o que mais tem obras, mais caridade. Então não se esqueçam disso. E quando eu falo caridade, o servir, é como eu já falei, não é só em ministério de igreja, não. Claro, é importante servir na igreja, ajudar. Se você vê que é uma congregação, um pastor honesto, sabe, uma igreja que realmente está edificando e transformando a vida das pessoas, claro, tem que ajudar também. Mas não pode esquecer da viúva, do pobre, do doente, da irmã que está com a conta de pagar lá, da cesta básica lá da outra irmã, da família carente, do pobre, né? E vou falar para vocês aqui, presta atenção nisso também, isso é importante. Três formas de você ajudar uma pessoa, você fazer a caridade, você fazer as obras de Deus. Mentalmente, porque às vezes a pessoa escuta uma frase sua e ela muda a vida dela. Às vezes aquela frase de impacto, né, que você tem a sua experiência de vida, que você tem o seu conhecimento, você tem às vezes um curso superior, você tem um conhecimento diferenciado, que você fala na cabeça da pessoa, ela mentalmente vira a chavinha. A metanoia, que Paulo sempre fala. A metanoia na mente ali transforma a vida da pessoa. A outra coisa é de forma espiritual. Você expulsa demônio, você ora para a pessoa. É a forma espiritual, né? A outra coisa é a necessidade física material. Às vezes a pessoa não vai conseguir olhar o espiritual, não vai conseguir olhar, não vai conseguir pensar, porque tá faltando comida mesmo. É arroz, feijão, é a cesta básica. É o remédio ali, a pessoa tá doente. Como é que ela vai pensar em Jesus se cortar a água e a luz da casa dela? É difícil espiritualizar. Como é que ela vai ter saúde mental para buscar a saúde espiritual? Claro, buscar primeiro o reino de Deus. Mas como um pastor que já veio aqui e já falou, né? Primeiro a saúde mental, gente. Né? A gente tem que ter saúde mental, o nosso psicológico tem que estar organizado para a gente saber o que a gente vai buscar, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão, quais são nossas próximas ações, né? Então, esse 23:11 é muito importante aqui. Obras. Ajudar no espiritual, no mental e no material, né? E esse combo de três, né? Esse combo de três, espiritual, mental, material, forma justamente a ajuda emocional, porque tudo está ligado às emoções. A conta de água ali, a cesta básica, está ligada a uma emoção ali. A forma mental que a pessoa não está conseguindo resolver, às vezes um problema de relacionamento, você dá uma dica para ela ali que mentalmente vai transformar a cabeça dela e ela vai começar a enxergar aquilo ali de outra forma. Aquilo ali vai trazer mais saúde emocional para ela, saúde mental, né? E, claro, a espiritual, com certeza, que também está ligada às nossas emoções. Com uma pessoa obsediada, cheia de demônio, fica difícil, a vida não prospera. Então tem que orar, tem que repreender, tem que tirar todo o mal mesmo. Bom, versículo 12. É muito versículo, pessoal. Vou ter que dividir isso aqui em partes. Hoje vai ser a parte 1, porque é muita coisa. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. É Jesus mostrando, olha, quando ele lava o pé dos apóstolos, Pedro até fica sem graça, né? Na hora que Jesus pega no pé de Pedro, o Pedro, ele entende que é um ato ali que Jesus estava se humilhando. Como você, mestre, pegando aqui, lavando meu pé sujo. Como se ele estivesse se humilhando. Aqui, esse ato de Jesus na Bíblia mostra muito claramente isso. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados, aquele que parece que está fazendo um serviço humilhante, na verdade ele está servindo com humildade, com coração, com compaixão, né? Lavando o pé dos apóstolos, servindo. Já os fariseus não. O fariseu tem que todo aquele ritual, tem que lavar a mãozinha, né? Isso era mais importante do que a própria palavra. Isso era mais importante. O ritual de se lavar ali, de se banhar, tal, aquelas coisas dos judeus lá, era muito mais importante. E hoje em dia é diferente nas igrejas. Às vezes as regras, tem que ser membro, tem que ser batizado, tem que ser casado. Essas coisas de igreja às vezes é mais importante do que a palavra, do que a transformação de coração, do que a caridade, do que o perdão. E aí eles ficam ali se mostrando em praça pública, né, cumprindo os rituais, as regras, e esquece qual que é o foco, né? Pessoal, e aqui a gente já começa o primeiro
ai de vós dos 8. São 8 ai de vós. E aqui realmente começa a palavra com força mesmo. Aqui o bicho começa a ficar... Aqui o negócio começa a ficar nervoso mesmo. Eu tô observando nosso tempo aí. A gente já tá com 40 minutos aqui. Você vê, já falei 40 minutos aqui. E agora que eu vou entrar no primeiro ai de vós, que é Mateus 23, 13. Né? Então realmente a gente vai ter que dividir esse vídeo aqui numa série. Né? Eu vou tentar colocar agora só 3, né? E os outros 5. E o resto do texto a gente continua nas outras. Então talvez tenha que fazer vídeo 1, vídeo 2, talvez vídeo até 3. Vamos ver como é que vai ser o tempo. Mas o importante é essa missão de passar tudo, completo. Toda a interpretação, contexto, cultura da época. Então a gente começa aqui o primeiro ai de vós de Jesus contra os fariseus. Aqui começa a guerra mesmo, de fato. Né? Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Eita! Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Aos que estão entrando. Quer dizer, você fecha o reino de Deus para você e induz um monte de ovelha para o abatedouro. Induz as pessoas, as ovelhas para o abatedouro. Porque elas te seguindo, acham que estão indo para o reino dos céus, mas na verdade elas estão indo para o inferno. Distorção da palavra. O diabo gosta demais disso. Então é isso, pessoal. A gente não precisa de pastor, sacerdote, sabe? A gente não precisa dessas pessoas na nossa vida. A gente precisa realmente... Acho que o erro de todo pessoal que frequenta a igreja evangélica é a falta de estudo, de conhecimento. E quando eu falo estudo, não é estudar dentro daquela denominação. Não é o cursinho que tem dentro daquela denominação, ou estudar junto com o pastor daquela denominação. Ou a célula daquela denominação que também já é envezada, que já é viciada. Não. É o estudo realmente da palavra de forma imparcial, de forma teológica, de forma técnica, de preferência que seja numa faculdade. Ou de um curso técnico, foi o que eu fiz para virar pastor também. Curso muito bom, completaço. Entendeu? Sem viés religioso nenhum. Então, é isso que eu falo para vocês. É isso que eu falo para vocês. Não precisamos de pastor, não precisamos ser sacerdote, né? Jesus os acusa de fechar a porta do reino dos céus. Eles não entravam e com suas regras rígidas impediam que as pessoas mais simples encontrassem a Deus. Eles seguiam regras rígidas. Ó, é o exemplo que eu dei para vocês aí, vou repetir. Só pode batizar se for casado. Tem que apresentar a declaração de casamento ali para batizar. Pessoal, pensa João Batista batizando. João Batista tá lá no Rio, lá, Rio Jordão, lá, tá lá batizando. Aqui, cadê sua certidão de casamento? Você é casado, não? Dá licença aí, sai daqui, sai do Rio. Você é casado? Cadê sua certidão? Naquela época, pessoal, nem existia casamento religioso com certidão civil. O casamento lá era acordo de família naquela época, não existia nem isso. Por isso que eu falo muito sobre o negócio de fornicação, que não faz sentido nenhum. A fornicação, como é enxergada pelas denominações no dia de hoje, totalmente diferente. Então, só pode batizar se for casado. João Batista expulsa você da água lá, se você não for casado. Olha o absurdo que chega. Só pode cear se for membro. Só pode tomar a ceia, né, a Santa Ceia, o ritual ali que as igrejas fazem, se for membro da igreja. Se for membro batizado, com carteirinha, com número da igreja, aí você pode tomar a ceia. Se for adulto, né? Se for adulto, se não estiver em pecado, que é outra blasfêmia também, que não tem nada a ver, porque se fosse olhar a questão de pecado, Judas não poderia ter tomado a ceia, Pedro, que negou Jesus depois 3 vezes, também não poderia ter tomado a ceia, porque Jesus já sabia que eles estavam, né, que eles iam pecar, que eles estavam cheios de coisa errada ali no coração, eles também não deveriam tomar a ceia, não. Você vê que não faz sentido nenhum, né? Pessoal, já falei isso aqui, já tem culto sobre isso aqui completo, sobre a Santa Ceia. Ceia é para todos. Ceia para todos. Alimento espiritual no corpo de quem precisa. Os que mais estão precisando é justamente os que mais têm pecado. Os que mais têm pecado é justamente os que mais precisam da ceia. De colocar o corpo e o sangue de Jesus Cristo dentro do corpo deles. Eu já falei sobre isso aqui, né? Então é outra regra da igreja aí.
Tem que ser adulto para tomar ceia. Criança, quer dizer, criança não vale nada. Criança não eu vou falar igual aqueles pessoal da esquerda lá, né? Que, não, tá no útero ainda, não é vida. Já tá no útero, a mulher tá grávida, mas como não nasceu ainda, não existe a vida, né? Olha que absurdo que vai chegar na mente humana, né? Só pode se participar do ministério de louvor se for dizimista. Só pode ser líder de célula se for dizimista. Quer dizer, a pessoa tem um dom da palavra, ela tem um dom de liderança, ela tem um talento de cantar ou de tocar algum instrumento, e ela não pode exercer as funções da igreja porque ela não acredita no dízimo, porque o dízimo é realmente um absurdo. Na lei da graça, eu já tenho outro vídeo aqui também no canal, só falando sobre dízimo, vocês podem ver, é o vídeo mais visto aqui do canal, mais de 5.000 visualizações, entendeu? Vocês vão ver que não faz sentido nenhum o dízimo de hoje, é um absurdo. Nós estamos na lei da graça, Paulo não falava de dízimo, Jesus não falou de dízimo. Quando você viu Jesus cobrando dízimo, pessoal? Os apóstolos, Paulo, cadê o dízimo, pessoal? Pedro, cadê o dízimo? Tiago, cadê o dízimo? Onde você viu isso na Bíblia? Que Bíblia que você está lendo, que é diferente da minha? Não faz sentido nenhum na lei da graça. Oferta generosa, espontânea, de coração, até mais que 10%. Pessoas vendiam as casas para doar para a obra, porque a obra era real, era verdadeira, era transparente, tinha prestação de conta também, né? Então, outro, né, absurdo. Então, às vezes a pessoa tem um talento de cantar e tal, não pode cantar porque não é dizimista. A pessoa tem um talento de liderar uma equipe, tem um dom da palavra, da oratória, da organização, da administração, para liderar uma célula, para puxar uma palavra, mas é dizimista? Não. Então também não vai. Fecha a porta. A igreja vai fechando as portas, em vez de ser uma ponte de acolhimento na vida das pessoas, ela transforma um muro, ela vira um muro de regras que não tem nada a ver com a Bíblia, que tem a ver com a denominação. Regras humanas, não são regras teológicas, não são regras de Jesus, não tem nada a ver com Jesus. Fecham a porta para as pessoas entrar no reino de Deus. Fecha a porta para as pessoas entrar. Faltou uma aula ali do curso ali para a pessoa batizar. Então não pode batizar. Não pode batizar. Faltou a certidão do casamento ali. Não pode batizar. É membro da igreja? Não é membro, não tem carteirinha, não tem carteirinha, não pode ceiar. Fecha as portas. E onde que está isso na Bíblia? Não tem. É regra do ser humano, é regra de instituição humana, que não tem nada a ver. Parece empresa, parece franquia, parece negócio, parece que é coisa só para arrecadar dinheiro. Foi mal, ficou revoltado mesmo. Então, é outro exemplo. Se não for membro da igreja, não participa das coisas, não pode batizar porque perdeu a aula do curso de batismo, não pode ser líder de célula porque não paga o dízimo, né? Aí a gente vê isso, né? É o que eu acabei de falar. Imagina João Batista, que batizava qualquer um, né? Casado, solteiro, santo, pecador, vem para as águas, vem com João Batista. Vem para as águas, entra aqui com João Batista, vem escutar, vem transformar seu coração, vem dar metanoia na sua mente, entendeu? Vem com João Batista aqui, abre o reino, abre as portas, afoga, dá um caldo na pessoa ali, batiza ela na graça do Espírito Santo. Outras aí, né, que a gente viu a polêmica aí, cobrar camiseta para batizar. Imagina o João Batista, você tá com a camiseta da denominação? Tá não? Então não pode não, dá licença. João Batista expulso. Naquela época, a pessoa não tinha nem roupa direito, entrava gente sem camisa, entrava do jeito que estava, era acolhido. João Batista acolhia a todos, batizava a todos, né? Paulo de Tarso. Pessoal, Paulo brigando justamente pelo contrário. Brigando porque tinha um pessoal chegando na ceia e comendo tudo antes e não estava deixando para os mais pobres. E você com a sua igreja fechando a porta para as outras pessoas ceiarem. Você não deixando quem é visitante, quem não é membro, quem não foi batizado, quem é casal amaziado, não poder ceiar. Paulo fazia o contrário, ele xingava as pessoas, não, você tem que deixar todo mundo comer. Deixa a comida para os mais pobres. Tinha gente lá que chegava lá e empanturrava o bucho lá, era o pecado da gula mesmo. Eu já falei sobre isso no vídeo da ceia. Empanturrava lá, chegava primeiro, o mais pobre lá que chegava depois para escutar a palavra lá, escutava a palavra lá com o estômago roncando, morrendo de fome. Porque demorava para chegar mais, porque não tinha os meios para chegar mais rápido. Ia a pé, às vezes, pro culto, né? E, pessoal, isso aqui não tem nem o que falar, né? Onde você viu Jesus cobrando dízimo? Onde você viu Jesus cobrando? Pessoal, imagina Jesus cobrando dízimo. Imaginem lá no Sermão do Monte.
as pessoas sentindo fome, ele, em vez de multiplicar pão e peixe, traz a cesta aí. Nó, Jesus vai multiplicar o pão e o peixe agora, vamos lá. Traz a cesta aí, ó. Pode cobrar aí 10% de cada um aí, ó. Vocês estão aqui escutando minha palavra de graça, cada um dá 10% aí, vai enchendo a cesta de dinheiro aí. Quer dizer, o povo estava com fome, Jesus, em vez de alimentar elas, não, Jesus ia cobrar 10% o dízimo. Então vamos parar com esse absurdo. Igrejas, parem com esse absurdo teológico. Alguém tem que falar. Eu sei que eu estou abrindo um buraco no inferno falando isso. Eu sei que eu estou botando um monte de sabe, que eu botei uma mira nas costas, na cabeça, no corpo inteiro agora, porque muita gente vai odiar o que eu estou falando. Mas é a verdade. Jesus está comigo. Eu posso estar sozinho aqui, mas Jesus está comigo. Essa missão foi dada, foi recebida, e missão dada é missão cumprida. Se Jesus colocou o meu propósito, a minha missão de vida em ser pastor, em falar isso, eu vou cumprir. Nem que desagrade a todos. Vai desagradar amigo, vai desagradar pastor, vai desagradar a denominação, sistema religioso, mas eu vou falar. Próximo. 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais o rigoroso juízo. É isso, pessoal. Esse pastor que só quer saber de dinheiro, só quer explorar a irmã, né? Pastor que só quer avião. E esse avião aí? Esse avião é para o pessoal que é pobre ter a oportunidade de andar de avião? Esse avião é para os enfermos? É para a viúva? É para as prostitutas? É para os humildes? Né? Esse avião é para quem? Quem vai usar esse avião? Né? Cobrança do dízimo, avião, cobrança de oferta. Então você tem que dar seu carro. Quanto mais você dá, mais você tem. Para. Que obra? É obra da igreja. Obra da igreja, aí você vai lá, a mansão do pastor lá ficando gigante lá. É obra da casa do pastor. Para. Exploração, coação, imposição, fiscalização. Pessoal, eu tenho que falar uma coisa aqui, que eu estou vendo na realidade. Eu visito famílias. Eu já fui expulso, né, quase expulso de casa por pregar a palavra de Deus, por falar de pastor, por falar de igreja. Porque tem gente que foi ferida demais pela religião. Quantas pessoas estão assistindo esse vídeo aqui que foram feridas pela religião? A religião, ela pode ser uma arma que destrói a sua saúde mental. Cuidado com a religião, com a religiosidade. Foca em Jesus. Dentro da religião, dentro da Bíblia tem Jesus. Tem a palavra correta. Foca nisso. Caridade, amor, perdão, mudança de coração, metanoia. Foca nessas coisas, pessoal. Senão vocês se perdem no sistema e vocês começam a tomar raiva do sistema. Porque o sistema pode ter escândalo. Escândalo. É fraude financeira, é envolvimento com negócio de banco, entendeu? É pastor traindo irmã, sabe? É pastor roubando dinheiro, explorando. Coitada. E a ovelha desnutrida, às vezes que tem pouco conhecimento, às vezes humilde, você tosquiando a ovelha ali. Ela tirando ali do filho dela, ela tirando para pagar uma conta para dar o dízimo para sua igreja. Que não vai para a conta da sua igreja, que não vai para a conta de luz da sua igreja, não, que vai para o dinheiro do carro novo do pastor. Então parem com isso. Vocês vão para o inferno, tá? Se ninguém falou isso com vocês, eu vou falar. Vocês que pegam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus e exploram as pessoas para dízimo, para explorar, para extorquir, para impor, para coagir, para fiscalizar, vocês vão para o inferno. O lugar de vocês já está reservado no colo do capeta. Alguém tinha que falar isso para vocês. Mudem agora, se convertam. Vocês ainda têm chance, vocês ainda estão vivos, vocês têm chance de converter. Despreguem tudo que vocês pregaram. A palavra é essa, despreguem. Porque hoje em dia um pastor, na questão da reforma do sistema, né, que é o que eu estudo aqui, que é Jesus como centro da chave da hermenêutica, sistema reformador da teologia reformadora, o pastor tem que ter coragem para despregar tudo aquilo que ele pregou durante anos. Então você tem que ter coragem e você tem que ter humildade. Então que Deus te dê coragem e humildade para despregar tudo que você já pregou errado. E aquelas pessoas que você já explorou, que você tem um coração agora, gigante agora, para poder ajudar. Mais um aqui para a gente fechar. Vai ficar para a parte 2, tá? Vai ter parte 2, parte 3 se precisar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, né? Depois de o ter desfeito, ou fazeis filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Jesus alertava demais pelos falsos profetas. Nossa, a pior coisa não é isso, não é um ensinamento errado, é você
Aliás, é o ensinamento errado. É você saber que está errado aquilo que você faz. Na verdade, tem gente que, infelizmente, às vezes não sabe que está errado. Prega para frente, a pessoa acha que aquilo é o certo, está pregando errado, está distorcendo e está levando muita gente para o buraco. E tem um coração bom, e tinha intenção boa em Cristo, mas está levando muita gente para o buraco. Está criando, doutrinando pastores com uns 300 cursos de teologia, mas tudo envezado, tudo curso viciado, tudo curso de anos de história culturalmente, que dízimo é o certo, correto. Para. Despreguem. Tenha coragem de despregar o evangelho que vocês pregaram. Tenham coragem. Tenham humildade. Tenham humildade de reconhecer que o que vocês faziam estava errado. Eu sei que não é fácil. Bom, aqui explicando o versículo. Eles viajaram terras para converter todas as pessoas, né? Eles queriam o máximo de conversão, e a gente realmente tem que ser igual Pedro, pescador de homens, né? Converter as pessoas em Jesus, a forma correta de transformação do coração, de metanoia, de arrepender dos pecados, de praticar o perdão, de praticar a caridade, né? Então o prosélito é justamente isso, né? Viajar para converter as pessoas, para fazer novos discípulos, mas ensinava um legalismo tão tóxico que o novo convertido se tornava pior do que eles. O novo convertido se tornava pior do que aquele. Porque ele passava o ensinamento, o outro aprendia e ainda era mais rigoroso. E ainda fazia mais coerção em cima da ovelha, mais fiscalização, mais imposição. Deixa uma pessoa doente, pessoal. O problema é isso. O que eles ensinavam? O problema não era o esforço, mas sim o conteúdo. O esforço que eles tinham para viajar nas cidades, beleza, legal. Agora, o problema é o conteúdo que eles passavam para essas pessoas, que distorcia totalmente o esquema do evangelho, da igreja. Né? Em vez de ensinar o amor de Deus, o amor ao próximo, a caridade, eles ensinavam as leis, as regras, os ritos, o legalismo. Eles focavam em centenas de regrinhas sobre o que comer, sobre o que vestir, os rituais externos de limpeza, né? As regras rígidas do sacerdote, as vestimentas, uma religiosidade baseada em eu sou melhor que você. Por isso sigo a regra X. Eu sou melhor que você, eu sou sacerdote. Ajoelhe-se a mim, me chame de rabi, me admire. Para! Isso é idolatria. Quantos pastores não fazem isso com ovelha? O pastor se acha maior do que a ovelha? Vocês são tudo irmãos. E esse pastor vai para o inferno. Tá com terno bonito, tá com carro importado, acha que tem uma autoridade. Não, eu que faço cobertura espiritual, inventaram esse negócio de cobertura espiritual. Eu que faço a cobertura espiritual na sua vida. Você segue aquilo que eu determino. Se acha superior à ovelha. Palhaçada. E aí a gente vê a deformação do caráter. Se o mestre já era hipócrita, o aluno aprende que a essência da religião é a hipocrisia, ele absorve os defeitos do mestre e ainda potencializa isso. E aí a gente vai para a barreira da verdade. Uma pessoa que se converte a um sistema rígido, orgulhoso, torna-se muito mais difícil de alcançar com a mensagem real de amor e graça, de paz, de caridade, de ajuda ao próximo, pois ela acredita piamente que já é santa por causa das regras que segue. Eu sou dizimista, eu já vou para o céu, eu não tenho nada para dever aqui não, eu não preciso ajudar mais ninguém aqui não. Pobre lá pedindo, ô senhor, me dê um prato de comida, por favor. Não, eu já sou dizimista da igreja, eu não preciso disso não. Eu já tenho um cargo na igreja, eu não preciso de fazer obras aí de caridade não, eu já tenho um cargo na igreja, eu já trabalho no ministério da igreja, eu não preciso de fazer obras aí não. Vai nessa. Então, pessoal, quantos pastores são formados em denominações tóxicas, com teologia tóxica, com teologia que é só para fazer a igreja crescer, a igreja ser mais luxuosa, a igreja ter mais LED, telão, cadeira confortável. Quantos pastores é ensinado a isso, que é isso que é importante, a igreja crescer, a igreja arrecadar mais, sendo que, na verdade, é a transformação do coração das ovelhas, a necessidade física, material, espiritual, mental dessas ovelhas. Esquecem que esse que é o foco. Se Jesus fosse supervisor desses pastores, o que ia acontecer? Jesus provavelmente ia ser crucificado de novo. Então, quantos pastores são formados em igreja de teologia tóxica, torta, distorcida, que mais afasta a pessoa da verdade, do amor de Cristo? A pessoa aprende sobre regras, obediência, servir a igreja. Às vezes ela fica servindo a igreja, igual eu falei, igual um escravo. E aquele dia que ela não pode ir, o pastor ainda conta para todo mundo. E aquele dia que ela não pode servir, o pastor ainda fecha a cara para a pessoa. O pastor ainda coloca ela no banco.
Aquele dia que ela não pôde servir. Ela fica no banco ali de reserva. Tem pastor que às vezes é impedido de pregar. Ele fica no banco ali, não pode exercer o talento, não pode exercer a graça de Deus, a mensagem da palavra estava vindo no coração, mas não, você desobedeceu a regra X, que nem está na Bíblia, e agora você vai ficar no banco. É assim que acontece. Aí a pessoa aprende sobre regra, obediência, você vê as igrejas igual um escravo. Imagina essa pessoa, é o que eu falei, imagina essa pessoa chegando no céu, conversando com Deus. Como é que foi suas obras, meu irmão? Você perdoou, você praticou amor, você praticou a caridade, você ajudou os mais necessitados, o doente, a viúva, os enfermos, você expulsou demônios, né? Como é que está seu coração? Eu tinha um cargo na igreja, eu era líder de célula, eu era líder do Ministério X. Vai garantir sua salvação? Pensa. Pessoal, a gente termina essa parte 1 por aqui, e em breve vem a parte 2. Na parte 2, se ficar dentro do tempo de 1 hora, mais ou menos, a gente vai tentar fechar toda a parte 2, né? Se passar um pouquinho, a gente faz parte 3, não tem problema. Mas eu prefiro fazer uma coisa grande, complexa, completa, que pegue toda a palavra ali, todos os versículos, e a gente vai, né, literalmente ali descascando um por um, né? E explicando de forma aqui para vocês, do que fazer um negócio correndo e não explicar direito. Porque essa palavra, Mateus 23... Eu já vi o Zé Bruno pregando, que deu 35 minutos apenas. Eu já vi outros pastores pregando. É uma palavra muito forte, mas que eu acho que ela precisa de tempo, ela precisa ser detalhada, ela precisa ser exposta. Porque é missão, é propósito. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Em breve, a parte 2. Amém. Glória a Deus.